E nós começamos o Liberdade de Opinião indo direto ao Rio de Janeiro. Vamos conversar com o jornalista Sidney Rezende. Tudo bem, Sidney? Boa sexta-feira, hein? Senhoras e senhores, bom dia, Colombo também. Eu tô rindo porque eu pensei que fosse comentar logo prioritariamente a minha investimento. Já algum comentário, porque é o óculos de sexta-feira. Hoje eu preferi não comentar, sabe por quê? Eu poderia causar algum constrangimento a você, mas já que você tocou no assunto, você está repetindo a gravata muito cedo, Sidney. Essa gravata você usou essa semana aí. Não, Usou. Não, então não vai ser usada proximamente. Fique tranquilo. Ela é bonita. Primeira providência. Ela é bonita. Mas eu não ia falar, já que você tocou no assunto. Aliás, se você puder dar uma ajeitadinha nela, tá um pouco torta aí. Isso é por minha conta, mas com relação a não gostar, o departamento de figurino vai tratar com você mais tarde. Não, mas ela é bonita. Eu falei que eu procuro gostei. recursos humanos depois do expediente. Tá? Sexta-feira é um bom dia para tratar disso, viu? Sidney, antes da gente entrar nos nossos assuntos aqui, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa concentração de pessoas aí no Rio de Janeiro, nesse pré-carnaval, Sidney. Você que é uma pessoa tão ligada à festa, ao carnaval, difícil pedir bom senso a adultos com 1.400 mortos por dia, Sidney. A polícia do Rio de Janeiro tem coisa mais importante para fazer do que ficar nessa. Colombo, não me surpreende, já tínhamos conversado aqui, eu disse algo, se foi aqui, foi no live, eu comentava que coloca-se música e aí vende-se cerveja, esse binômio faz com que as pessoas também relaxem o seu comportamento e tenham atitudes como essa estamos vendo aí. Então, é possível que ocorra novamente. É preciso mesmo um chamamento. O que as pessoas não estão entendendo é que sempre que ocorrem aglomerações, a semelhança dessa que estamos assistindo às imagens agora, 15 dias, 20 dias depois, há um aumento de procura de pessoas com problemas respiratórios nos hospitais. E se os hospitais eles estão lotados ou colapsados, as pessoas não vão ser atendidas. E em casa, em alguns casos mais graves, elas não vão ter a assistência necessária de um respirador, de um atendimento médico constante. E este é que é o problema. Se fosse uma doença que você tivesse um problema e pudesse tratar, o médico havia ali uma receita mais imediata, um medicamento, vamos dizer assim, mais pronto, tudo bem, mas ela não é. É uma doença que ela se multiplica muito rapidamente. Você pode, às vezes, já pela manhã, ter a aparência de estar com Covid e de fato você está, e à tarde, uma boa parte percentual, por exemplo, do seu aparelho respiratório, do seu pulmão, já pode estar comprometido e pode ser tarde demais, se for grupo de risco ou se o seu organismo não tiver com uma boa imunidade. Então você tem toda a razão. Eu sou totalmente favorável ao relacionamento de comportamento adulto com a sociedade. Não acho que se deva infantilizar o relacionamento da autoridade com a sociedade, nem a comunidade com a autoridade. Mas, por outro lado, gente, tem certas coisas que é preciso usar a mão um pouco mais forte. O que está acontecendo que essas pessoas não estão acreditando? Por se entenderem jovens, acham que não vão pegar a doença? Já era. Por acharem que tem um bom preparo físico, ou que foram atletas o ano passado ou ano retrasado, isso já está comprovado também que não é certeza absoluta. Aumenta-se a imunidade. Que bom, mas não é certeza que 100% não escapará. Você tem toda a razão, Colombo. Bom, vamos falar de pandemia ainda, Sidney, porque o ministro da Saúde deu explicações ao Senado sobre a forma como o governo federal está enfrentando a pandemia. Pazuello falou sobre as dúvidas na compra de vacinas, as indicações sobre cloroquina e também sobre a falta de oxigênio em Manaus. Nós separamos alguns trechos do que disse o ministro da Saúde ontem aos senadores. Para vacinar o nosso país com a nossa população, precisaríamos fabricar vacinas. Nós não podemos contar com laboratórios que nos vendam apenas as vacinas. Em março, nós estaremos com as fábricas trabalhando no pleno e, provavelmente, essas negociações de Sputnik, Bharat Biotech e essas menores complementarão algo de 30 milhões de doses mês. Nós vamos vacinar o país em 2021, 50% até junho, 50% até dezembro. Porque há um pedido de CPI no Senado, CPI da Covid, para investigar o comportamento das diferentes esferas de poder, mas, claro, especificamente do Ministério da Saúde durante a pandemia. Você avalia que o depoimento não é? Que o diálogo do ministro com os senadores foi produtivo, ele conseguiu se explicar e, ao mesmo tempo, atingir o efeito de fazer com que a temperatura política baixe um pouco e ele evite, por exemplo, a instalação da CPI?
Sempre eu acho que quando o Congresso Nacional convoca alguém, ou convoca não, quando convida alguém, este alguém deve ir, autoridade ou não. Se amanhã eu tiver o prazer de ser chamado por alguma razão, eu irei sempre lá, não vou recusar a minha presença. Eu acho que deve ser assim, deve se respeitar os representantes do povo. Então isso é ponto positivo. O ministro ter aceitado é perfeito. Quando há convocação, mas por obrigatório, não tem jeito, você deve ir realmente. Agora, a daí ele ter conseguido ser bem sucedido em tudo que disse, há um abismo. O ministro tem um problema, né? Me parece que ele não confere muito o que ele vai dizer com o fato concreto. Já muitas declarações deles anteriores ao depoimento de ontem não se comprovaram, porque ela vai no campo do achismo, ou quando ele resolve falar de improviso, aí é um desastre. Todos nós nos recordamos, a senhora certamente também, quando ele disse, vai ter uma enxurrada de vacinas, né? Ou quando ele disse, ansiedade para quê? Vocês estão ansiosos para vacinar? Por que será, né, que nós estamos ansiosos para vacinar, né? Será que todo noticiário aí já não é suficiente para lastrear a certeza de que é preciso imunizar e rápido? Senão não estávamos aqui criticando, inclusive, aqueles que estão aí fazendo aglomeração nesse não carnaval. Então, o ministro tem essa dificuldade de comunicação. Acertaram-se militares, o próprio presidente Bolsonaro, que ela foi, de tirar o ministro da cena ali para protegê-lo do processo judicial, que ele vai ter que responder com o caso em Manaus, né? Porque ele que estava lá, informado que a situação era grave, que não teria oxigênio em quantidade suficiente para abastecer os hospitais, que poderia se ter problemas, e ele não agiu prontamente. É essa a denúncia central. Sobre a segunda parte da sua pergunta, Colombo, eu sou totalmente favorável que se tenha uma comissão do Congresso, das duas casas, Câmara e Senado, para acompanhar tudo correlacionado ao que o poder público anda fazendo em relação à vacinação e ao combate a esta pandemia. Eu acho que, ao combate à doença nesta pandemia. Eu acho que tem que ter essa comissão. A daí ser uma comissão parlamentar de inquérito, ela ganha uma outra dimensão seríssima, porque ela tem ali um poder, inclusive, de reunir dados concretos que vai direto para a polícia e depois direto para a justiça. Não sei em que medida, com relação ali a parte de oxigênio, sim, isso é sério. Mas no todo, primeiro deveria se fazer um acompanhamento. Visto que tem muitas irregularidades, vou dar um exemplo. Há uma denúncia de que pessoas ligadas a grupos religiosos estão circulando na região norte do país, junto às tribos indígenas, orientando os índios a não se vacinarem. E dessa forma eles estão, inclusive, hostilizando quem tenta fazer a vacinação por conta dessa orientação, entre aspas, absurda, criminosa, equivocada, desonesta destas pessoas, desses pequenos grupos religiosos. Esse é o tipo de ação, por exemplo, que pode o Congresso Nacional, em comissão, exigir que os órgãos federais cumpram o seu dever, façam o seu papel para evitar esse tipo de coisa. Então, ter uma comissão é importante. E comissão parlamentar de inquérito, como dizia o Ulisses Guimarães, você sabe como começa, mas não sabe como termina. Para o governo é ruim, por isso que o governo não quer, por isso que o ministro quer evitar. Se tiver uma comissão parlamentar de inquérito, meu amigo, é um pouco como você botar todo mundo numa sala e jogar um gás lá dentro, todo mundo vai tossir. Bom, é claro que Manaus foi tema predominante do diálogo do ministro da Saúde com os senadores. E ele vai responder agora a pergunta que foi feita a ele ontem no plenário. Ministro, de 0 a 10, qual é o nível de responsabilidade do Ministério da Saúde na crise em Manaus? O Ministério da Saúde não tem qualquer competência para a fabricação, transporte e distribuição de oxigênio. O Ministério da Saúde não tem qualquer competência para a gestão e ações de saúde nos estados e municípios. Zero competência. Mesmo assim, eu levei todo mundo para Manaus. Quando o ministro fala em zero competência, ele fala no sentido de zero responsabilidade, né? Zero atribuição. É isso mesmo, Sidney? Não, não é isso não. E eu acho que a lei vai mostrar para ele que não. Deixa eu falar com a senhora um exemplo aqui. Eu gosto de dar esses exemplos aqui, não sei se vocês gostam dessa maneira, mas eu acho que fica mais claro para a gente pensar. Vocês sabiam que às vezes existem contratos, né? Que você até assina o contrato em boa fé, ou você está muito desejoso daquele objeto, daquela ação, né? Do que determina o documento, você assina o documento. Você leu até o documento, fala, puxa, aqui é meio contra mim, mas eu quero alugar esse imóvel, eu quero fazer tal coisa, eu quero comprar tal objeto ou vender. Você vai e assina, né? As partes assinam. E às vezes quem se beneficiou de um contrato draconiano diz o seguinte, você assinou, agora você vai ter que cumprir. Depende. Se a lei der concreta autonomia ao que ali está escrito, der certificação, se estiver dentro da lei,
Perfeitamente. Então tá certa essa fala assim, um pouco mais debochada de quem se beneficia. Caso contrário, o contrato não vale nada. Não vale nada o papel se ele tiver contra a lei. Então o ministro pode falar que não é com ele, que isso é com os estados, ali a amplitude de competência dele é zero. Ele pode falar o que ele quiser. Os poderes têm competência sim, até porque, no caso específico, até por conta do plano nacional que temos aí de imunização, a centralidade da administração, ela é do governo federal, embora práticas e ações, elas são, com alguma liberdade, dos governos do estado e dos governos municipais. Portanto, um ministro de Estado da Saúde alertado que vai ter um problema sério e que vai faltar mais adiante oxigênio para a população, ele ultrapassa o poder do Estado. Tanto é verdade que as Forças Armadas brasileiras fizeram um excelente trabalho quando convocadas e levaram balões de oxigênio voando pelo Brasil todo para o Amazonas. Eu dei até aqui durante 2, 3 dias, eu ia dando aqui o percentual e a quantidade que havia de distribuição da Força Aérea Brasileira. Então, o ministro está querendo agora, na verdade, é empurrar a responsabilidade para o outro lado. Parece aquele sujeito que participou do churrasco, na hora de pagar, ele passa a conta para o sujeito aqui do lado e dá um pulinho até ali, vai ao banheiro, vai tomar uma água e quando ele volta a conta já está paga, né? Ou leva cupim e só come picanha, né? Tem isso também. É que eu não gosto de cupim, mas tem muita gente que gosta. Eu gosto também. Bom, vamos falar sobre economia porque o setor de serviços fechou o ano passado com uma queda de 7,8%. É a maior desde 2012. Nós ouvimos aqui na CNN economistas que afirmam que o isolamento social e a crise que a pandemia provocou fizeram com que as pessoas mudassem hábitos de consumo, não é? Primeiro, seguraram o dinheiro que tinham. Também não puderam sair de casa. Com isso, deixaram de ir a restaurante, salão de cabeleireiro, de viajar também. Sidney, o novo auxílio emergencial pode ser a solução para dar um gás na nossa economia, pelo menos no curto prazo? Vamos lá, o setor de serviços é muito, muito, muito importante. O Brasil desenvolveu-se bastante da década de 70 para cá, sabe, Colombo? Nós tivemos uma forte industrialização. A outra foi lá na década de 50, ali naquele 50, 60, né? Mas principalmente 60, no período de Juscelino Kubitschek. Ali o Brasil deu um salto na industrialização, com a chegada da indústria automobilística e tudo mais. Mas em 70, nós tivemos um grande boom, um grande crescimento dessa área de serviços. É isso aí que você disse, área de turismo, área de atividades educacionais, telemarketing, a manicure que você citou aí, que trabalha num salão de beleza. Tudo isso são serviços. É onde gera mais emprego. O ano passado, o setor já tinha caído em relação ao ano anterior, percentualmente. Agora, o ano retrasado, né? E o ano passado, que é um número fechado de 2020, caiu mais ainda. Então, é um setor sensível, muito importante para a geração de emprego. Claro que a pandemia influenciou muito, mas ele é um setor que mais sofreu. É o setor justamente da população que precisa trabalhar. Não é a mais vulnerável, mas é a base pobre. Ou, se você quiser ser generoso, vamos pegar e dar um corte do que no passado se chamava classe C, né, da classe média, para baixo, que é o trabalhador ali que todo dia e nos acompanha aqui, a senhora deve estar ligado aqui na CNN, né, nos assistindo aí nessa hora do nosso comentário, fazendo o seu trabalho, né? Se é um cabeleireiro, está ali, dando uma olhadinha no que está falando aqui. Então, esse setor está com muito sofrimento, caiu muito a demanda, muita quantidade de clientes. Consequentemente, é óbvio que um auxílio qualquer que seja, qualquer dinheiro no bolso agora ajuda a amenizar a dor do sofrimento do desemprego e da pouca procura. O setor de serviços pode melhorar se a vacinação avançar, mas eu penso que é mais para o segundo semestre. Vamos ter aí uns primeiros 6 meses muito difíceis. Eu já tinha avisado isso lá atrás, hein? Eu tinha falado isso lá atrás. Até algumas pessoas agradeceram, disse que anotaram. Aí, ó, quem anotou, escreveu, estava certo. É isso aí. Bom, Sidney, queria falar também sobre alta dos combustíveis com você. Essa semana aqui nós noticiamos, não é? Você lembrou, inclusive, que já pagou na manhã seguinte ao anúncio um preço mais caro pelo combustível, aumentou diesel, aumentou gasolina, aumentou o gás de cozinha e o presidente Jair Bolsonaro falou ontem sobre uma possível redução do PIS/COFINS, impostos nacionais, federais, né, durante aquela transmissão que faz todas as quintas-feiras pelas redes sociais. Vamos acompanhar. Para tratarmos aí da redução do PIS/COFINS, que toda vez que se fala em reduzir qualquer imposto, não é qualquer imposto não, a maioria dos impostos, você tem que ou majorar outros impostos ou criar um novo imposto. No que depender de mim, eu quero reduzir o PIS/COFINS, né, num primeiro momento aí, ao diesel. Se a gente conseguir reduzir o diesel, o feijão que você vai comprar, o arroz, seja lá o que for,
que depende de transporte rodoviário, vai chegar mais barato na ponta da linha. Você vai sentir. E o pessoal do mercado, qualquer coisa que se fala aqui, vocês ficam aí irritadinhos na ponta da linha, né? Sobe dólar, cai a bolsa. Pessoal, se o Brasil aí não tiver um rumo, todo mundo vai perder, vocês também, pô. Sidney, dá para reduzir impostos agora, no momento em que nós estamos procurando dinheiro, moedas no fundo da gaveta para conseguir acertar as contas? Colombo, outro negócio, vontade você quer pagar menos impostos, eu também quero, o presidente também quer, todo mundo também quer. O nome já, né, imposto, né, não é qualquer outro nome favorável, não está impondo, né, mas é com imposto que se paga o que o Estado, teoricamente, deveria devolver para o cidadão em serviços, não, eu não sou nem contra ter imposto, a má qualidade da aplicação e gestão dele, sim, e os endividamentos, os inchaços, a má gestão, que é um outro departamento, esse sim deveria ser combatido. Então, o que acontece concretamente? Quando o presidente faz esse aceno PIS/COFINS, principalmente aí, PIS/COFINS, o ICMS, desculpa, quando ele faz esse aceno do ICMS, ele está mexendo com os impostos nos estados. Aí é um outro complicador, a não ser que ele, politicamente, no futuro possa dizer, olha, eu fiz tudo que era possível fazer, mas não deixaram, né? Vocês lembram que eu queria reduzir o ICMS e os estados foram contra? E aí ele um pouco se retira, vamos dizer assim, do centro de responsabilidade nesta matéria. Não é uma atitude muito fácil, não é que o mercado fique irritadinho, porque vai ganhar mais dinheiro, coisa. Não é isso, é porque desarticula um momento em que nós já estamos em situação muito difícil. Está todo mundo, em geral, endividado. Não só as famílias, mas os estados, as prefeituras e o governo federal. Muitas providências poderiam ser tomadas pelos poderes e essas providências não são tomadas, eu reconheço, mas não é uma atitude penada, de caneta, como quer crer o presidente. E tem gente também que não tem certeza se houver uma redução, depende do percentual, se o resultado já vai ser imediato lá na ponta da distribuição, que é onde o atacadista pega o produto, distribui e entrega no mercado, ou na loja, ou na venda, né? Ou no bolicho, como dizia na minha infância aí em Mato Grosso do Sul. Então, não há certeza quanto a isso. Portanto, o presidente pode acenar, mas a daí conseguir vai ser difícil. Os governadores, em geral, não vão aceitar. Bom, a Câmara dos Deputados aprovou um projeto que torna crime, como se fosse necessário, né, furar a fila da vacinação contra a Covid-19. A pena estabelecida é de 1 a 3 anos de detenção e mais multa. Caso a fraude envolva falsificação de atestado ou qualquer outro documento, a pena pode aumentar em 1/3. O texto vai ter de ser votado agora pelo Senado. Queria que você falasse um pouquinho sobre o projeto aprovado e como nós chegamos a esse ponto, não é, Sidney? Ter de transformar em lei algo que deveria ser apenas a regra de convívio social mais básica de todas, né? E daqui a pouco você vai me perguntar, será que essa lei pega? A lei não pega? Porque umas sim, outras não. Normalmente esse tipo de punição, se fizer isso, 20 anos de prisão, aí não acontece. Animais silvestres, por exemplo, né? Tem pena, uma pena bastante razoável para quem tiver, por exemplo, por aí com uma gaiola com pássaros. E tem alguém preso por causa disso? Não, ninguém. Ninguém está preso sobre isso. Tem um monte de leis que tem lá umas boas punições escritas e não acontece. É difícil. Então é preciso, sim, uma fiscalização mais intensa dos profissionais de saúde. Eu peguei a caneta aqui, eu vou fazer um parênteses para voltar ao seu assunto. Está aumentando em profusão vídeos na internet mostrando que em alguns lugares do Brasil os profissionais de saúde não estariam fazendo a vacinação corretamente. Qual seja a mais clássica? Pega-se uma seringa, né? Você imagina, é aqui em cima, né? Você aperta, o líquido sai e ele é injetado, por exemplo, no braço do paciente ou da pessoa. Essa é a maneira mais clássica. E atualmente dizem nesses vídeos que tem lá o braço da pessoa e que o aplicador faz isso aqui, ele até fura a pele, mas não inocula a vacina, né? Tem gente que fala que isso aí é para desmoralizar a vacina. Tem gente que diz que pode acontecer de ter um desvio de conduta. Alguns enfermeiros já foram afastados, inclusive, e profissionais de saúde por conta disso. E tem uma terceira leva que diz o seguinte, diz que não precisa necessariamente apertar aqui em cima, basta que você aperte aqui no corpo da seringa. Quando você faz isso, já jorra a quantidade suficiente para dentro do corpo da pessoa, o que aí a pessoa estaria parcialmente imunizada e, portanto, seria correto. Então, por que eu estou dando
esse exemplo, fecha parênteses, porque tanto na prática de como se deve vacinar, se apertando em cima ou se de fato aqui é permitido, como a permissão de quem vai vacinar, que documento é preciso levar, a anotação do CPF, da identidade que seja, a verificação de preferência na digital, no computador, para você saber se aquela pessoa que está tomando a vacina é a pessoa que está dentro do grupamento permitido da fase 1, por exemplo. E isso é fiscalização, isso é supervisão. Na minha opinião, se você tem uma Secretaria Municipal de Saúde ou Secretaria Estadual de Saúde com profissionais sérios, treinados, acompanhados de perto e por amostragem, com visitações de supervisores, vai funcionar muito mais do que você dizer, tem uma lei dos fura-filas e tal. Por quê? Ontem aprovou no Congresso com rapidez essa lei, tá? Todo mundo está favorável lá. Fizeram o papel deles criar a lei. Mas a minha pergunta é, como é que vai ser fiscalizado? Eu perguntei isso para um deputado federal que votou ontem favoravelmente. E disse, aí tem que ser através de denúncia. E denúncia a gente sabe que, sei lá, de 10 irregularidades, só uma pessoa denuncia e se bobear, nem essa pessoa denuncia. Então, é preciso fiscalizar. Sidney, boa sexta-feira, ótimo final de semana, bom programa na rádio agora e até o próximo Liberdade, hein? E eu quero agradecer aqui profissionais de educação física, mesmo discordando de mim. Que educação! Olha, eu tomei cada sabão de cada um, mas com educação, com alto nível. O que me faz crer, professores de educação física, que a atividade que vocês praticam consigo próprios e com os profissionais e com os clientes de vocês, ajuda a dar tranquilidade. De fato, estou falando sério, viu? Mesmo discordando, mas que educação! Eu sou super favorável aos profissionais de educação física. Gente, não me arrumbem como inimigo, porque eu não sou. Saúde em primeiro lugar, eu sei que vocês combatem muito a obesidade, combatem muito uma série de outras necessidades do corpo físico. Então eu agradeço demais também. Mesmo levando sabão, quando eu estou errado, eu abaixo a cabeça e fico quietinho. E não é fácil também, cabeça é grande, hein? É bom baixar a cabeça e ficar quietinho mesmo, porque se arrumar briga com um professor de musculação, de artes marciais, eu imagino que você saia perdendo nessa. Eu sou querido na área. Falou, Sidney. Bom fim de semana.